Bom dia. Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma a ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Portanto, me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, lembro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão festejava. Quando estavas abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará de dia a sua misericórdia, e de noite tua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esquecesses de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como uma ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Êxodo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu e do fariseu e do eveu e do zebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem.
Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Zebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciões de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, os quais porém sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão: O Senhor não te apareceu. A gente duvida, né? O Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó.
E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito e tira-a. Eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou-a a meter no peito. E depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecera que, se eles te não crerem, não ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não crerem esses 2 sinais, não ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tornar-se-ão sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhes o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com o que farás os sinais. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei os meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento. Tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste. Deixa-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário, e desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo.
E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e a adoraram. Amém. Amém.